E urgente, Idália, o furacão devastador que chega à Flórida. Vamos acompanhar essa notícia tensa aqui da BBC News, que vem lá de fora com certeza, da BBC News World. E é muito tenso porque vejam só, quem nos acompanha por imagens, o tamanho deste furacão. São imagens de satélites que mostra o furacão Idália chegando ali na Flórida. Eles estão esperando uma grande catástrofe. Claro que eles possuem já os métodos contra isso, para se suspender a maior parte dos eventos danosos, mas isso não impede que venha uma onda muito mais forte de ventos e tudo mais. E vamos ler então um pouquinho, Gareth Evans, da BBC News, direto lá de Londres, 29 de agosto de 2023, o texto então ele é o quê? É novinho! O furacão Idália chega à Flórida nesta quarta-feira, dia 30 de agosto, com ventos de até 201 km por hora e condições potencialmente fatais. O governador do estado de Ron DeSantis disse que tempestades são esperadas em algumas áreas à medida que ventos fortes empurram a água do mar para a região costeira. Algumas áreas já estão sofrendo inundações. Nesses locais, a água na altura dos joelhos cobriu estradas e inundou cidades. Mais de 30 mil funcionários estão de prontidão para ajudar a restaurar a energia após a tempestade. DeSantis também pediu que as pessoas tenham cuidado com fios de eletricidade rompidos. Cerca de 169 mil pessoas estão sem luz no estado já. Dos 67 condados da Flórida, 28 estão sob algum tipo de ordem de evacuação, principalmente ao longo da parte superior da costa do Golfo. Mais cedo, o furacão chegou a subir para a categoria 4, com ventos de até 209 km por hora. Pouco depois, ele caiu para a categoria 3. As diretrizes do Centro Nacional de Furacões, NHC, dos Estados Unidos, dizem que os especialistas das tempestades de categoria 3 provavelmente causarão danos devastadores, incluindo problemas estruturais em casas, árvores arrancadas e estradas bloqueadas. Chuvas fortes e ventos fortes também são esperados na Carolina do Norte, na Carolina do Sul e na Geórgia. O Serviço Meteorológico Nacional em Tallahassee chamou Idália de um evento sem precedentes, porque nenhum grande furacão jamais passou por essa área. Olha que complicado. Abre aspas. Embora a Idália deva enfraquecer após a chegada ao continente, é provável ela que ainda seja um furacão enquanto se move pelo sul da Geórgia e da Carolina do Sul na noite de hoje, complementou o NHC. O furacão deve sair da costa sudeste dos Estados Unidos na manhã de quinta-feira, 31/8, e mover-se para o leste no final da semana, previu o órgão. Tópico: tempestade intensa. A temporada deste ano de furacões no Atlântico deve ser mais ativa do que na média, mesmo 2 semanas antes do pico desses eventos. O principal fator determinante é que os oceanos estão muito mais quentes do que a média, e a temperatura elevada alimenta o desenvolvimento de furacões. Idália representa de longe a maior ameaça de todas as tempestades até agora nessa temporada, segundo especialistas. Uma das principais preocupações é que as temperaturas da água do Golfo do México estão acima do normal, especialmente perto da costa dos Estados Unidos, onde as mediações apontam entre 2 a 3 graus acima da média histórica. Isto levará à rápida intensificação da Idália perto da Flórida, com previsão de ventos de até 200 km por hora. Por conta das previsões, dezenas de aeroportos na Flórida foram fechados. O aeroporto internacional de Tampa parou de funcionar na terça-feira, 29 de agosto, e permanecerá paralisado até que seja possível avaliar quais os danos deste final de semana. O segundo maior aeroporto da Flórida, em Orlando, divulgou que não prevê nenhum impacto significativo nas operações. Em comunicados, os responsáveis pelo aeroporto acrescentam que atrasos e cancelamentos de voos são prováveis por causa da chuva e dos ventos fortes. Mobilização. A Flórida recrutou mais de 5,5 mil guardas nacionais e 40 mil eletricistas estão prontidão para enfrentar os cortes de energia.
Em 2022, o furacão Ian atingiu o sudoeste do estado, causando mais de 100 bilhões de dólares em danos e matando mais de 100 pessoas. Abre aspas. Haverá destruição de casas, lares e estruturas, disse David DeCarlo, diretor do gerenciamento de energias do condado de Hernando. Abre aspas. Esta será uma tempestade com impacto na vida. Fecha. Na segunda-feira, 28 de agosto, Idalia atingiu a costa ocidental de Cuba, onde dezenas de milhares de pessoas deixaram suas casas devido às inundações e ventos fortes. Os moradores fecharam os imóveis e protegeram os barcos de pesca, enquanto as enchentes marrons inundaram a pequena vila de pescadores em Guanimar, no sul da Havana, no meio da tarde. Abre aspas. Já tivemos 2 dias de chuva, fecha, disse Yadira Álvares, de 34 anos, a Reuters, na segunda-feira. Ela disse que a água da chuva já havia chegado à altura dos joelhos dentro da casa dela, muito a leste da Idalia. Franklin, o primeiro grande furacão da temporada, poderá causar tempestades à costa leste dos Estados Unidos e às Bermudas. Na tarde de terça-feira, 29/8, no horário local, o olho do Franklin estava a oeste das Bermudas, movendo-se para o nordeste a uma velocidade máxima de 209 km por hora. O caminho atual dele desvia de qualquer grande massa terrestre, com as tempestades se movendo para o leste da América do Norte. O impacto das mudanças climáticas na frequência das tempestades tropicais ainda não é claro. Mas o aumento da temperatura da superfície do mar aquece o ar e disponibiliza mais energia para impulsionar os furacões. Com o resultado, é provável que eles sejam mais intensos com mais chuvas extremas. De acordo com o jornalista Carl Nashman, da BBC, não houve um aumento do número de furacões que atingiram a costa dos Estados Unidos nos últimos anos, mas o aquecimento dos oceanos levou à formação de tempestades mais poderosas sobre o Atlântico. Segundo Carl Nashman, o número de furacões de categoria 3, 4 e 5, considerados os mais devastadores, estão aumentando. Em 2015, o furacão Katrina, que atingiu o estado americano de Louisiana em 2005, como furacão de categoria 3, deixou 1.200 pessoas mortas. Ele deixou centenas de milhares de pessoas desabrigadas e causou um prejuízo de mais de 125 bilhões de dólares. Nossa, 1.200 pessoas no Katrina, muita gente, né? Continuando a leitura. Segundo o jornalista, na época o furacão foi considerado como um evento que acontece uma vez no século. No entanto, em 2016 e 2018, os Estados Unidos foram atingidos por outros 6 furacões ainda maiores. O que deu mais força ao Katrina e a outros furacões foi o aquecimento das águas dos oceanos. Conforme os oceanos esquentam, os furacões ganham mais energia e se tornam mais devastadores, diz Nashman. Na Casa Branca, o presidente Joe Biden disse que garantiu ao governo da Flórida, o governador do Ron DeSantis, num telefonema na segunda noite, que seu estado obterá toda a ajuda necessária. Abre aspas. Enquanto estamos preocupados com a onda oceânica, fecha aspas, disse Biden aos repórteres de uma reunião bilateral com o presidente da Costa Rica. Ele disse que a equipe dele monitora o trajeto do Idalia, hora a hora. Abre aspas, sinais. Estaremos lá o tempo que for necessário e garantiremos que eles tenham tudo o que precisarem, acrescentou. Esta foi uma reportagem da BBC News World sobre o furacão Idalia, que chega a esta semana, amanhã, hoje, dia 30/8, e será o epicentro dia 31, provavelmente na costa dos Estados Unidos. Ainda não se sabe exatamente quais serão os danos, mas já se sabem que será um precedente sem nenhum tipo de história. Tchau, tchau.